Toda matéria é formada por átomos. Já falamos isso várias vezes. Sendo que cada elemento químico possui átomos diferentes. Entender a estrutura atômica é entender como é a matéria. Podemos definir basicamente a estrutura do átomo em 3 partículas, que são fundamentais, que já estudamos também. Os prótons, os elétrons e os nêutrons. Portanto, entender essa estrutura atômica nos permitirá compreender muitos dos fenômenos cotidianos que nos cercam. Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Aqui é o professor Josemar Ferreira e eu convido vocês hoje para mais uma aula de Química, onde continuaremos com o assunto, vamos falar de atomística, E aí, especificamente, iremos falar sobre a estrutura do átomo e também falaremos sobre as semelhanças atômicas. E aí, para falar dessas partículas subatômicas, eu vou começar pelo número atômico, que também é conhecido como número de prótons, tá? Então já posso dizer que esse número, o número atômico, ele é utilizado para determinar a quantidade de prótons que existe em um átomo. Se esse átomo, tiver na sua fórmula, na sua forma estrutural, na sua forma funcional, ele vai ser eletricamente neutro. Então, o mesmo número de prótons que ele tem, no mesmo número atômico, é o mesmo número de elétrons. Ou seja, se você pegar o átomo lá na tabela periódica, sozinho, isolado, e você descobrir que ele tem 11 prótons, o número atômico dele for 11, automaticamente o número de elétrons dele também será 11. Outra importância do número atômico é que em 1913, quando a tabela periódica foi organizada, ele foi utilizado para colocar essa tabela em ordem. Então, se você perceber na tabela periódica, você vai ver que os números estão em ordem crescente. E o número que está em ordem crescente é justamente o número atômico. Existe uma fórmula em que você consegue calcular, descobrir na verdade, descobrir na verdade o número atômico de um elemento químico. É importante saber que por uma convenção geral, esse número atômico ele recebe um símbolo. Esse símbolo é a letra Z, como está aparecendo na fórmula aqui embaixo. Tá? Então, para eu descobrir o número de prótons de um elemento, basta eu pegar, eu preciso conhecer a massa e a quantidade de nêutrons que ele tem. Então, se eu pegar o número da massa e subtrair pelo número de nêutrons, eu descubro a quantidade de prótons que esse elemento químico tem. A formulazinha é essa daqui, ó, tá? Z é igual a A menos N. Já os nêutrons, que vai receber o símbolo da letrinha N, eles são pequenas partículas que constituem o núcleo de um átomo. Ele não tem carga nenhuma, tá? Ele não tem carga elétrica nem positiva nem negativa, e ele é formado por partículas ainda menores, que recebem o nome de quarks. Junto com os prótons, que têm as cargas positivas, os nêutrons vão formar o núcleo de um átomo. Isso só não vai acontecer no átomo de hidrogênio, que o núcleo dele possui apenas um próton. Pelo fato de formar o núcleo dos átomos, os nêutrons e os prótons são chamados de núcleos. E é a carga positiva de um e a carga neutra do outro que propicia a estabilidade atômica. Assim, quando um núcleo é dividido, essa estabilidade ela acaba, e aí tem uma reação em cadeia que é chamada fissão nuclear, que é um processo muito utilizado no funcionamento das bombas nucleares. Portanto, para eu descobrir a quantidade de nêutrons que tem no átomo, também é uma subtração simples, Basta eu descobrir, eu saber qual que é a massa desse elemento, e aí eu vou subtrair essa massa pela quantidade de prótons que ele tem, como na formulazinha que está aqui embaixo, Então, N vai ser igual a representa a massa atômica, vou falar daqui a pouquinho para vocês, menos o Z,
que é o número atômico que a gente acabou de ver. Tá? Dessa maneira eu consigo descobrir a quantidade de nêutrons que tem no átomo. Por definição, podemos dizer que o número de massa é o número inteiro, né, igual à soma do número de prótons e do número de nêutrons que existe no núcleo atômico. Em outras palavras, é só falar que é a soma dos núcleons em um átomo. Esse número, né, o número de massa, ele é indicado, né, pela letra maiúscula A. Em hipótese alguma, podemos confundir o número atômico com o número de massas. O número de massa é quase igual à massa atômica, né, de um átomo em particular. E aí, como assim, né? Então vamos imaginar o seguinte: o átomo ele consiste em um núcleo pequeno, mas maciço, que é cercado por uma nuvem de elétrons, que se movimentam aí rapidamente. Já o núcleo ele é composto apenas dos prótons e dos nêutrons. O número total de prótons e nêutrons que estão no núcleo de um átomo é chamado de massa atômica, né? Ou simplesmente o número de massa do átomo, e vai receber esse símbolo que eu falei, que é a letra maiúscula A. Eu também consigo descobrir a quantidade, o valor, né, desse número de massa, utilizando essa fórmula que está aqui embaixo também, que é N mais Z, que vai ser igual a A. Onde, relembrando, N é o número de nêutrons, mais o Z, que é o número de prótons, vai ser igual a, que é igual ao número de massa. Saindo agora do interior do átomo, né, do núcleo dele, né, com as suas cargas, os prótons e os nêutrons, a gente vai um pouquinho agora para a camada mais externa, onde se encontra a eletrosfera. E aí, na eletrosfera, a gente vai falar sobre o elétron, né? O elétron ele vai receber o símbolozinho E minúsculo com negativo em cima. Ele é uma partícula subatômica que está localizada justamente nessa eletrosfera, né, lá bem longe do átomo, mais especificamente nos subníveis de energia. A gente vai entender mais o que são esses subníveis de energia quando a gente for falar sobre distribuição eletrônica nas próximas aulas aí. E aí esse elétron ele está circulando, né, ao redor do núcleo atômico, né? Ele possui uma carga elétrica negativa e o peso dele é desprezível, seria mais ou menos a razão de 1 dividido por 1836 da massa dos prótons, né? Relembrando um pouquinho da história do elétron, né? Ele foi descoberto por J.J. Thomson durante aquele experimento utilizando um tubo de raios catódicos, né? E aí dentro desse tubo de vidro ele colocou uma pequena quantidade de gás e ele colocou 2 eletrodos que estavam ligados a uma fonte externa de energia. Toda vez que o Thomson ligava esse circuito, né, o cátodo, que é o eletrodo negativo, liberava um feixe de raio que se dirigia para o ânodo, que é o eletrodo positivo. E aí ele percebeu que esses raios eram desviados, né, na direção do polo positivo aí de um campo elétrico. E aí ele chega à conclusão que os raios que esses raios que eram desviados, né, eram partículas menores que o átomo, né, e que apresentavam uma carga elétrica negativa. E aí são essas partículas elétricas que vão receber o nome de elétrons. Futuramente virá o Bohr, né, e o Bohr ele vai pegar esses elétrons agora e ele vai colocar é ele que vai definir os níveis de energia, né, vai colocar esses elétrons nos seus níveis de energia. E aí ele vai resolver o problema do colapso que tinha, né? Tudo isso foi falado na nossa última aula. Então, voltando aqui para o elétron, né? O que a gente tem que entender aqui nesse momento é o elétron dentro de um átomo, ele é o responsável pela carga elétrica, né? Ele é o responsável pela carga elétrica negativa do átomo. Agora que você já conhece o elétron, a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrização, né, a eletrificação dos átomos até então, né? Sabemos que um átomo ele é eletricamente neutro quando ele está isolado, né? Ou seja, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, que seria a mesma quantidade de elétrons, né? Então eles vão se neutralizar aí e tal. Porém, quando esse átomo ele se junta na natureza formando uma ligação química,
haverá agora aí uma carga elétrica até então. E aí a gente chama isso de íons, tá? Então, para ficar mais específico, mais didático, a gente vai falar assim: quando um átomo ele ganha ou ele perde elétrons, ele vai se transformar em um íon. Ao perder um ou mais elétrons, esse átomo ele vai se tornar positivamente carregado, porque a quantidade de prótons que ele vai ter agora vai ser maior que a quantidade de elétrons. E aí, nesse caso, ele é chamado de cátion. Então, cátion, ele vai receber o símbolo mais, tá? Como tá aqui nessa formulazinha, tá? E aí, esse mais quer indicar que ele não está recebendo elétrons. Esse mais é que ele perdeu elétrons. Porém, ele ficou com a carga positiva, justamente porque agora ele vai ter mais prótons no seu núcleo. Tá? O contrário também é válido. Tá? Ao ganhar um ou mais elétrons, o átomo agora se torna negativamente carregado, porque a quantidade de elétrons agora se torna maior do que a quantidade de prótons, como o exemplo que está aqui. E aí ele vai receber o símbolozinho negativo, e ele vai ser chamado de ânion. Então, é uma inversão, tá? Quando você perceber um elemento químico que tem o símbolo de mais, não quer dizer que ele recebeu elétrons, ele perdeu elétrons. Esse é o cátion. Quando você observar um elemento químico e ele tiver o sinal de menos, ele é o ânion, ele não perdeu elétrons, pelo contrário, ele ganhou elétrons. E aí, caminhando para o segundo momento aqui da nossa aula, já que a gente já falou da estrutura atômica, né? Vamos entender como que essa estrutura atômica ela se manifesta aí nos elementos e na tabela periódica. Então a gente vai falar sobre as semelhanças atômicas. Dentre, iremos falar sobre isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. E aí, assim, no entanto, né, os átomos que compõem o mesmo elemento químico, eles podem ter algumas características e propriedades físicas diferentes. Por outro lado, átomos de elementos químicos diferentes podem ter semelhanças entre si. E é justamente essa semelhança, essas diferenças nas propriedades dos átomos, né, se devem principalmente à quantidade das partículas atômicas que a gente acabou de descobrir, né, de conhecer, né, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então eu vou começar a falar sobre os isótopos para vocês. Percebam aqui que na legenda eu vou sempre colocar uma letra ou uma palavra em destaque. E você vai ver a associação que tem, tá? Então, por exemplo, aqui ó, em isótopos, eu destaquei a letra P, tá? Por quê? Porque isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, mas que possuem a mesma quantidade de prótons. Entendeu agora porque o P tá destacado? Porque isótopos são átomos do mesmo elemento químico que contém a mesma quantidade, o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Mas eles vão se diferenciar pelo número de massa. Por isso que eu falei lá anteriormente. Não pode confundir o número de massa com o número de prótons, tá? E justamente o número de massa ele é diferente porque a quantidade de nêutrons do núcleo é diferente. Apesar de possuírem números de massas diferentes, os isótopos, né, correspondem ao mesmo elemento químico. E é daí que vem a origem da palavra, né? Iso significa igual e topos significa lugar. Então eles estão no mesmo lugar, né? Fazendo a referência aí de ocupar o mesmo lugar na tabela periódica. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo do carbono. Então percebam, ó, eu tenho aqui 3 tipos de carbonos, né? E eu vou ver que existe o número 6 em todos eles. Tá? O número 6 aqui, nesse caso, está indicando o número de prótons. Então já vou aproveitar até esse exemplo para mostrar para vocês como localizar os números, né? Na tabela periódica, né? Geralmente, o menor número que fica aqui embaixo do símbolo é o número de prótons,
e o númerozinho que fica em cima é o número da massa. Entendendo que eles correspondem ao mesmo elemento químico, os isótopos possuem as mesmas propriedades químicas, que são definidas aí pelo número atômico, mas eles possuem diferentes propriedades físicas, porque depende do número da massa, tá? Como é o caso da densidade. Tá? Os isótopos possuem também diferentes propriedades nucleares, havendo alguns radioisótopos, ou seja, são átomos que possuem as mesmas propriedades químicas dos isótopos, que não é radioativo, mas com a diferença de que eles emitem radiações do seu núcleo. Tá? O carbono 14 e o trítio são os exemplos de radioisótopos mais utilizados. O carbono 14, talvez você já tenha ouvido falar alguma vez aí, ele possui uma meia-vida de 5.730 anos, né? E ele é incorporado por todos os seres vivos. É por essa razão que ele é muito utilizado na verificação da idade dos fósseis, tá? Porque depois que o cara morreu, inicia-se um processo de diminuição da quantidade de carbono 14 em relação à desintegração radioativa. Já o trítio, ele possui uma meia-vida de aproximadamente 12 anos. Já os isóbaros, percebam que eu coloquei como sílaba tônica aí o ba, né? E destaquei aqui para vocês o a, né? Por quê? Porque os isóbaros, eles possuem agora prótons diferentes, mas possuem as massas iguais. Lembrando, A é o símbolo para a massa, né? Então eu vou repetir. Os isóbaros, eles terão os números de prótons diferentes, mas eles terão o mesmo número de massa. Dessa forma, eles terão propriedades químicas e físicas totalmente diferentes, tá? Um outro detalhe está para o maior número de prótons, né? Que vai ser compensado pelo maior número de nêutrons. Então eu coloquei aqui para vocês um outro exemplo, coloquei o carbono e o nitrogênio. Percebam que eles têm em cima o número 14, né? Então, número 14, o número de cima é o número da massa, e embaixo, que é o número de prótons, estão diferentes, né? O carbono tem 6 e o nitrogênio vai ter 7. E aí, já os isótonos, percebam que eu coloquei como sílaba tônica o nos, né? Destaquei aqui para vocês o N. Então tem alguma, acho que você já sacou, deve ter alguma coisa relacionada ao número de nêutrons, né? Já que N é nêutrons, né? Então eu posso já jogar assim de antemão para vocês que as massas e os prótons serão diferentes e os nêutrons serão iguais. Então, quase finalizando aí a nossa classificação, né, de isótopos, isóbaros e isótonos, né? Nós temos aí o penúltimo citado, que vai ser justamente os isótonos, né? Esses átomos, eles não só terão um número de prótons diferentes, como também o de massa, como eu já falei anteriormente, né? Porém, diferentemente dos demais, os números de nêutrons agora vão ser totalmente iguais, tá? Desse jeito, eles serão elementos diferentes que contarão com propriedades físicas e químicas também diferentes. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês o boro e o belírio. Percebam que as massas são diferentes dos dois. Percebam que os prótons, né, também são diferentes, porém os números de nêutrons são iguais, né? Como que eu posso chegar nisso? Só fazer uma subtração simples, né? Se eu pegar o 10 aí menos 4, eu vou ter 6, né, do belírio. E do boro, se eu pegar o 11 menos 5, eu terei 6 também. Então, isótonos, massas diferentes, prótons diferentes, nêutrons iguais. Bom, gente, se eu já dei ênfase à massa, aos prótons e aos nêutrons, falta dar ênfase aos elétrons. E é aí que vai entrar o nosso último, né? Nossa última semelhança atômica agora, e vamos finalizar a aula dando essa explicação. Porém, você vai, quando eu colocar aqui o exemplo, talvez para você ela se torne um pouco mais complexa, mas eu já vou explicar para vocês. E aí é importante você
ter em mente aí o que são cátions, o que são ânions, quem perde elétrons e quem doa elétrons, tá? Tendo tudo isso em mente, eu vou conseguir entender os isoeletrônicos, tá? Eletrônicos, ó, elétrons. Perceba que eu destaquei agora a palavra elétron, né? Então, alguma coisa vai ter aí nos elétrons, tá? Então, vamos lá, né? Os isoeletrônicos são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam os números de elétrons idênticos, tá? A gente chama os átomos com essas características de isoeletrônicos, tá? Redundando aqui, que possuem a mesma quantidade de elétrons. Olha o nosso exemplo aqui, ó. Vejam bem, eu tenho sódio, o Na, e perceba que ele tem um símbolo de mais, tá? Então agora esse cara é um cátion, ele perdeu elétron. Como não tem número nenhum depois do mais, a gente atribui que ele perdeu apenas um elétron, tá? Então olha só, se eu pegar o número de prótons lá embaixo, que é 11, e se eu imaginar que ele tinha 11 elétrons, se ele perdeu um, ele ficou com 10. Olha do outro lado, o oxigênio. Tem o númerozinho 2 e o sinal negativo. Se ele tem o sinal negativo, ele é o ânion. Ânion é aquele cara que recebe elétrons. Se eu observar embaixo do símbolo, né, do oxigênio, o símbolo O, eu vou ter o número 8. Esse número 8 corresponde ao número de prótons, né? Automaticamente, se ele tivesse isolado, ele teria 8 elétrons. Porém, ele recebeu 2. 8 mais 2, 10. Por isso que você vai observar aqui, o sódio tem 10 elétrons e o oxigênio também tem 10 elétrons. Eles são os isoeletrônicos. Eu vou repetir o porquê que isso aconteceu, tá? Esses caras agora, eles devem ter se misturado na natureza, por isso que eles se tornaram íons, tá? Percebam que o sódio está com símbolo positivo. Então, o símbolo positivo quer dizer que ele é o cátion, e o cátion ele perde elétrons. Quantos elétrons que ele perdeu? Se não tem número nenhum, depois do símbolo de mais, né? Quer dizer que ele perdeu apenas um. Então, se ele tinha antes 11 elétrons, né? Porque o número lá de baixo, né? O número atômico é 11, se ele perdeu um, ficou com 10. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Porém, no caso do oxigênio, ele ganhou 2 elétrons. Olha o número 2 indicado lá em cima, tá? E aí esse cara, por ter o número 2 e o símbolo negativo, ele é o ânion. Ânion é quem recebe elétrons. Nesse caso, ele recebeu 2, o número já está indicando. Se ele tinha 8 prótons, automaticamente ele também teria 8 elétrons. Recebendo mais 2, ele ficou com 10. Bom, meu aluno, bom, minha aluna, isso foi um pouquinho de atomística para vocês. Falamos sobre a estrutura do átomo, falamos sobre as semelhanças dos átomos. Eu espero que vocês tenham compreendido e por hoje é só. Aguardo vocês até uma próxima aula.